Acho eu. Mas a questão do dinheiro não pode ser... Dinheiro, o quê? Estava a dizer que tem um peso do dinheiro. Isso Da competição. Da competição em si. Não pode ser assim, senão amanhã nem valia a pena jogar. Basta ver a reação do Porto, do Benfica e do Sporting aqui e na UEFA. Basta este exemplo, não precisa mais nada. O problema se aconteceu ou não aconteceu. Gonçalo, é só esse exemplo. Como reage o Porto, o Benfica e o Sporting perante a Liga e a Federação e como reagem perante a UEFA e a FIFA. O problema da UEFA é que estava com uma transmissão televisiva e que gastou milhões numa campanha antirracismo e de repente tem um jogo da Liga dos Campeões, se calhar o mais visto naquela jornada. Passou a ser. Com uma incidência de racismo que foi aquilo que eles andavam a combater e que andaram a combater durante muito tempo. E de repente vêm-se ali metidos numa alhada, como é que vamos resolver isto? E já sabemos. E disse aqui já, e volto a repetir, neste duelo o Benfica é a equipa pequena. E portanto, a romper... Agora, é aquela questão... E qual é a figura maior? É Mbappé, ou neste caso Vinícius, ou José Mourinho? Não tem peso José Mourinho nisto aqui? Sim, mas o Mourinho não era interveniente. Não era o visado. Mas o Mbappé também não era. O Mbappé também não era. Mas estava perto. E ele bate-se por estar perto. Agora, a mim custa-me a crer que jogadores com a dimensão do Vinícius ou do Mbappé que inventem uma situação destas. Num jogo é que até estavam a ganhar e numa situação que pode comprometer tudo aquilo que eles têm estado a batalhar. Porque se fosse provado, ou se houver uma forma de provar que eles são mentirosos, sabes o que é que então aí estamos numa situação muito complexa. Hoje há um Atlético de Madrid, Bruges em Madrid, também. Sabes o que é que disse o presidente do Atlético de Madrid, Henrique Cerezo, à entrada do almoço entre os dirigentes do Atlético de Madrid e do Bruges? Ele disse: temo que esta sanção ao Prestiani faça escola e que daqui para a frente existam jogadores a reagir assim. Foi o que disse, assim, quer dizer, a acusarem-se. Acusarem-se... Imagina isto numa meia-final. Para defender que se está do lado certo da história, não é necessário uma acusação sem ter provas neste caso. Portanto, eu acho que a UEFA nunca perderia a face, mesmo investindo muito na luta contra o racismo, e a FIFA também, nunca perderia a face em dizer: nós fomos até à última instância, não conseguimos provar, porém, nós, pedagogicamente, posicionamos-nos aqui. Porque também... Eu acho que é por aqui. Não, porque, repara, quer dizer, mas, Gonçalo, quando vier o castigo, vai ter que haver as razões para o castigo. E aí o Mbappé e o Vinícius disseram. Se foi, e atenção, eu não estou a pôr em causa o que é que o Vinícius... Se é pela ação do Vinícius, do Prestiani ter tapado a boca, com a camisola, eles vão ter que resolver. Porque há aqui também... ia lançar o Zé, mas se não tinhas concluído. Não, mas é isso, quer dizer, nós estamos perante uma situação em que a curiosidade também aqui vai ser em que é que a UEFA, ou o instrutor, vai se basear para fazer o tal castigo. Porque repara, o mínimo é os 10 jogos. Se for o mínimo. Então, e depois o que é que vai, como é que fica a situação com o Vinícius em futuras situações do género, se ele voltar a fazer sempre sentir que está a ser chamado de mono, macaco, se ele resolve sair do campo. Como é que vai ser a situação? Tudo isso vai fazer escola. Porque aqui é uma questão era Moerrete, Vinícius, Moerrete. Aqui também uma questão importante é que tem a ver com o poder abrir-se um precedente se não houver prova factual daquilo que disse Prestiani, porque aqui vimos um jogador a acusar outro de ter sido alvo de um comentário racista, vimos essa posição ser defendida por colegas de equipa. Se não houver prova, no futuro não poderá acontecer uma situação semelhante para tirar jogadores de outros jogos, por exemplo, que possam acontecer posteriormente. Mariana, repara, no passado já aconteceu. É um caso em tudo semelhante a este Prestiani. Com outros protagonistas, com uma dimensão mais pequena. Essa é outra questão. O Benfica não tem o power... Mas a questão da prova é importante, ou não? Claro. É sustentar a decisão da UEFA. É importante, mas não foi da primeira vez. Não foi assim tão importante. Ou então entendeu-se como prova o testemunho de parte interessada, que era um colega de Camará, que era o Zongu, que até jogou no futebol português. E desse ponto de vista, eu diria que o modus operandi desse primeiro caso com o Kudela aponta no sentido de levar o mesmo caminho a esta situação de Prestiani, até pelo jogo de suspensão. Foi aplicado, até bem mais cedo, neste caso, creio eu, de forma muito clara para evitar
uma situação de constrangimento amanhã, no jogo do Bernabéu, e desse ponto de vista, eu creio que estão reunidas as condições para que este castigo venha mesmo a ser aplicado. Agora, se isto vai ter repercussões no futuro, quer dizer, já teve no passado, portanto não há nenhum motivo para não pensar que não possa vir a ter no futuro. Sendo que também depende muito do que é que as partes na altura disseram. Imagina que na altura da defesa começou a gaguejar. Não foi bem assim, depois deu 2 versões diferentes ou 3 versões diferentes. Isso também acaba por ser prejudicial para a defesa. Não sabemos o que é que neste caso vai acontecer, mas se é apenas prova testemunhal... Já existe um relatório preliminar. Neste caso, com gaguejos ou sem gaguejos, já há um jogo de suspensão e já há o artigo 14 invocado no relatório preliminar. Portanto, parece já haver vamos voltar ao desporto, vamos agora ver Pedro Passos Coelho, Matosinhos. E económico melhor do que aquele que temos. E como aqueles que me antecederam aqui, em grande medida já mostraram em aspectos que são muito relevantes, não há dúvida que quando olhamos para o nosso desempenho macroeconómico e o comparamos com outros que connosco fizeram um determinado caminho, desde a Segunda Guerra Mundial a esta parte, ficamos convencidos de que há alguma coisa que não está bem. Não pode estar bem. Sobretudo quando olhamos para a nossa inserção na União Europeia. Porquê? Porque as regras macro são muito parecidas, o contexto é muito semelhante, não se pode dizer que se trata de um problema europeu que todos cresçam, ou quase todos cresçam, mas Portugal não. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, o problema deve estar dentro de casa. Nós devemos procurar melhor as raízes desse problema. A necessidade, portanto, de fazer alguma coisa está bem patente, creio eu. São só 4 ou 5 slides que eu preparei para começo de conversa para mostrar a necessidade de fazermos alguma coisa. O primeiro é este, é a evolução desde 1995 até agora, porque é o sistema de contas europeu que nos permite comparar estes dados. Eles já existiam antes de 1995, mas não estavam harmonizados e, portanto, não são diretamente comparáveis. E dá muito trabalho de fazer essas contas e elas já estavam feitas mais ou menos no início desta data e, portanto, não vale a pena regressarmos a elas. Mas se olharmos a este horizonte, que é bastante largo, não é verdade, dá bem para ver qual foi o desempenho que a economia portuguesa teve, comparando com aqueles que foram os nossos parceiros de adesão europeia, mais ou menos no mesmo tempo. A Grécia entrou um pouco antes, evidentemente. Claro que a Irlanda, como sabem, entrou em 1974, portanto foi um país que está aqui para comparar, porque também teve um problema macroeconómico muito bicudo, ao mesmo tempo que nós, e, portanto, inseriu aqui, não por causa da história europeia, mas porque passou por vicissitudes também muito próximas das nossas. Mas Portugal, a Grécia e a Espanha entramos mais ou menos na mesma altura, mas manifestamente tivemos um desempenho mais negativo. Claro que ali a Grécia cai fundamentalmente depois da grande crise do euro, por razões que nós sabemos, e portanto, não tem um desempenho que nos surpreenda a partir daí, mas manifestamente, antes disso, teve um desempenho bastante mais positivo do que o português e o mesmo se passou com a Espanha. Mas podemos comparar com os outros, todos os outros que entraram a partir de 2004 e de 2007. Reparem, estamos a pensar, portanto, em todos aqueles no centro e no leste da Europa que tinham níveis de convergência muito mais baixos do que Portugal, quando Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia. E não há dúvida, reparem, isto pretende ilustrar a dinâmica que os países conheceram com a entrada na União Europeia. Eu devo dizer que nós, quando entramos, tivemos um processo que os economistas chamam de catching up
bastante intenso. Nós convergimos no essencial até 1992. Entramos em 1986. Vimos Passos Coelho. Vamos também retomar agora as imagens que mostramos também na abertura desta Liga Now, com Prestiani a ser insultado no momento em que a equipa do Benfica abandonou o hotel onde está instalada no centro de Madrid para se dirigir para o Santiago Bernabéu, onde foi feita a conferência de imprensa e também o treino que está nesta altura a decorrer da equipa principal do Benfica. Houve aqui vários insultos, estamos a ver alguns desses populares que estavam junto ao hotel a falarem para Prestiani, a dizerem algumas palavras insultuosas relativamente ao jogador do Benfica, que tem estado no olho do furacão na última semana pelos acontecimentos com Vinícius Júnior. Já agora, e também, Pedro, quando ontem aqui falámos de que, quando aqui demos a notícia que Prestiani viajaria com a equipa do Benfica para Madrid, já antecipámos de alguma forma que isso pudesse trazer algum ruído à volta da equipa. Agora acaba por se confirmar um pouco isso. Sim, mas mesmo assim não foi... Estavam ali 3 ou 4 miúdos, não é? Quer dizer, o Benfica, a defesa do Benfica é que recorreu em tempo útil e, portanto, está à espera de uma resposta definitiva da UEFA. Eu creio que até vai chegar a confirmar o castigo. Porque o Benfica acho que recorreu ontem e, portanto, resta saber onde é que o Prestiani vai ver o jogo. Já agora sobre o Mourinho, porque tu há pouco... E foi perguntado a Tralhão onde é que ele vai estar, não é? Ele não respondeu. Há duas possibilidades: ficar no hotel ou num camarote do Bernabéu. O Bernabéu foi todo remodelado e tem camarotes abertos e tem camarotes com vidro à frente. E, portanto, só num camarote com vidro à frente há essa possibilidade de Mourinho ficar num ponto desses. Outra coisa é saber como é que ele desta vez vai comunicar. Porque vai comunicar e com quem e quem é que receberá as ordens, porque, como disse, enfatizou várias vezes João Tralhão, ele vai estar ali em pé junto à linha lateral, mas quem manda é quem está lá em cima. Sim, ele próprio disse-o, e são aqui, Mário, já algumas questões à volta da equipa do Benfica que podem gerar algum ruído. É esta questão de Prestiani e depois toda a história em torno de José Mourinho, e de onde é que estará, onde é que não estará. Isso tem sido também uma constante nas perguntas que têm sido feitas ao treinador do Benfica. Tentámos fazê-las também quando saiu do hotel, e também ao próprio João Tralhão. Achas que tudo isto estará a passar ao lado da equipa? Eu quero novamente frisar isto porque estamos a falar, como o próprio treinador adjunto do Benfica falou, de uma final. E, no entanto, há muito ruído. Olha, é difícil uma situação destas que passa-se ao lado, porque todos os momentos lembram esta situação. Ou seja, e repara, o Luque Bacchio parece-me que foi dos jogadores que já abordou também a questão do racismo, e até disse que, a ser verdade, então há um problema. É uma coisa assim do género. E, portanto, os jogadores sentem isso. Até é legítimo perguntar se terá tido autorização do Benfica para fazer essas declarações, porque tem havido um silêncio total. O próprio Orsonas hoje não pode responder a praticamente nada. Agora, a questão... relativamente a Prestiani. Isso é o problema. E depois, desde a partida do Benfica, que o racismo foi tema da partida, o racismo foi tema da chegada, o racismo foi tema da conferência de imprensa, apesar de não quererem responder, o racismo vai ser o tema que vai marcar este jogo, este duelo entre o Real Madrid e o Benfica. E, portanto, é difícil. A presença de Prestiani causa isto. Vai relembrando sempre que o jogador entrar em campo, sempre que o jogador estiver, sempre que o jogador no treino, sempre que regressar ao hotel, sempre que estiver, vai gerar sempre essa reação das pessoas. E isso significa foco de destabilização. Eu não acredito que os jogadores do Benfica consigam passar por isto sem que isto os possa afetar, nem que seja a um nível mais inconsciente, de uma forma mais inconsciente. Mas acho que isto acaba por afetar sempre. É uma situação grave, é uma situação, e repara, o próprio Presidente não desmentiu isso, que é uma situação que o Benfica está a viver um momento muito difícil nos últimos dias. E, portanto, esse momento difícil dos últimos dias tem a ver precisamente
com esta situação. E, portanto, o próprio o adjunto, o Tralhão, também diz que não há dúvida nenhuma que Mourinho vai estar a comandar a equipa. Não me parece que, não podendo jogar o Prestiani, não deve ir para o estádio. Sou pena de levar uma vaia monumental. Em relação a Mourinho, tenho a curiosidade de perceber como é que o Bernabéu vai reagir à presença de Mourinho, seja na bancada, seja onde for. Achas que vão vaiar o Mourinho? Não, se vão aplaudir, podem aplaudir. E o aplaudirem o Mourinho era um indicativo do eventual interesse do Real Madrid para o final, no final da temporada. O diretor do AS hoje já disse que ele não... E já vamos também voltar a esse tema, mas já que falaste nas declarações de Luque Bacchio, Mário, vamos também introduzir essas palavras. Luque Bacchio falou sobre toda a polémica a envolver Prestiani e Vinícius Júnior e diz que, se for verdade o alegado insulto racista, não pode aceitar. O belga do Benfica não estava em campo quando tudo aconteceu, mas foi precisamente ele que rendeu Prestiani aos 81 minutos desse jogo no Estádio da Luz. No final da partida, como sabemos, a maioria dos jogadores do Benfica preferiu não comentar a situação, mas agora, a poucas horas da segunda mão do play-off da Champions, Luque Bacchio falou a um canal de televisão belga. Diz que prefere acreditar na inocência de Prestiani, mas não descarta nenhuma possibilidade e equaciona até que o Real Madrid possa ter usado isso a favor e tirado algum proveito da situação. O jogador acrescenta ainda que é importante apurar a verdade, até porque toda a injustiça merece pagar as devidas consequências. De salientar que Luque Bacchio pode mesmo saltar para a titularidade para substituir Prestiani no 11 inicial no jogo amanhã no Santiago Bernabéu. Já agora, Zé, como é que olhas para estas declarações? Porque não temos visto os jogadores do Benfica a falar sobre isso, aliás, têm sido proibidos de o fazer. Luque Bacchio aqui enfim, até admite, diz que não descarta nenhum cenário, portanto admite que possa ter existido esse insulto racista. Contextualizaste bem a situação, porque eu acho que é o mais importante. É a que propósito é que aparece esta entrevista de Luque Bacchio a um canal de televisão belga? Isso foi autorizado. Custa-me a crer que o Benfica... Também há pouco questionavam. Custa-me a crer que o Benfica tenha autorizado esta entrevista. E aí, de facto, há uma situação que importa esclarecer. Não vejo como é que o Benfica, neste contexto de pré-jogo de Liga dos Campeões, mesmo que não existisse esta carga dramática, grande e emocional que dura desde terça-feira passada, não é muito normal um jogador que está com a equipa num país estrangeiro, preparando um jogo que vai dar uma entrevista a um canal de televisão do seu país. Portanto, é muito interessante saber se esta entrevista foi autorizada ou não. Porque, acrescendo tudo aquilo que eu disse, o contexto emocional, enfim, o autêntico massacre que está a ser feito ao Benfica e a Prestiani desde terça-feira, haver um jogador que vai falar de um tema quando nós já ouvimos o treinador, um dos capitães da equipa e o treinador adjunto, e o assessor da imprensa dizerem que o Benfica não fala sobre o tema, a única pessoa que falou foi o seu presidente, e pela primeira vez, e provavelmente a única, vamos ver, durante bastante tempo. Então temos que perceber em que contexto é que esta entrevista aparece. Quanto ao resto, essa parte das declarações dele, em que ele diz que, se for verdade, que é intolerável, sim, qualquer coisa assim... Não aceita isso. Não se afasta muito daquilo que o próprio Frederick Ausdas disse na conferência de imprensa, dizendo que, em primeira instância, qualquer atitude de conotação ou teor racista é censurável e inaceitável. Portanto, quer dizer, eles estão a falar em abstrato porque, ao mesmo tempo, quer dizer, no caso da Ausdas não disse mais nada, mas no caso de Luque Bacchio, tudo o resto que ele disse, obviamente, foi num contexto de... enfim, de favorecimento, tanto do Luque Bacchio como da equipa do Benfica, dizendo que o Real Madrid está a tentar tirar partido da situação, no sentido de ganhar vantagem no campo competitivo, colocando aqui uma situação de desestabilização à equipa do Benfica, blá, blá, blá. Portanto, eu diria que mais importante do que as palavras dele é o contexto em que esta entrevista surge, porque surge completamente ao arrepio daquilo que tem sido a estratégia do Benfica. E eu acho que isso é importante, de facto, aclarar, porque é surpreendente que estas declarações tenham sido feitas a um canal de televisão belga. E nesse sentido, Gonçalo, pode haver aqui algum mal-estar, porque estas declarações vão completamente em contraciclo com tudo o que tem sido a política de comunicação do Benfica na última semana.
Nós achamos sempre que nos conseguimos colocar no lugar do outro e que conseguimos calçar os sapatinhos do outro e que conseguimos tirar a fotografia completamente. E não é verdade. Portanto, eu não consigo, certamente, transportar, em termos daquilo que é um sentimento racista, de racismo, não sei, nunca passei por isso, mas o Luca Bacchio se calhar já passou por isso. Para mim não é despeciente colocar, o Luca Bacchio não é branco, é preto, e de certeza que já passou muitas vezes por alguns momentos de racismo. E para mim não é despeciente colocar o Luca Bacchio a falar sobre isto. Porque, volto a dizer, eu não faço ideia, eu posso apenas criticar, mas nunca passei por isto. O Luca Bacchio seguramente que já passou por alguns desses momentos. E acredito nesse sentido que pode ser o falar publicamente, e disse exatamente aquilo que eu penso, que é inaceitável a confirmar-se, mas é também inaceitável se for mentira. Portanto, estar a condenar alguém e diz mais, parto do princípio sempre que ele está inocente porque acredito nele. Portanto, eu acho que foi Namush. E Namush parece-me, concertado com aquilo que o Benfica também pensará naquilo que é a estratégia de defesa de Prestiani. Acho que isto é uma coisa tão simples quanto isto. Se ele disse, castiguem-no. Se der para provar, se não der para provar, utilizem isto de forma pedagógica para se perceber que não se pode dizer tudo. E, portanto, há gavetas que não se devem abrir, e a gaveta do racismo é uma dessas, precisamente porque nós achamos sempre que conseguimos perceber o que é que as coisas e os insultos representam em termos históricos e o peso que têm, mas na verdade não sabemos. Mas achas ou admites que este tema também possa não estar a ser bem recebido em jogadores negros do plantel do Benfica? Eu acho que aqui eu já disse isto de forma muito cabal. Quer dizer, não é por alguém fazer um insulto racista que faz dele racista. Mas se cometeu um erro desta gravidade, deve ser castigado e punido de forma severa. É simples. E, portanto, ninguém melhor do que os companheiros de equipa, por exemplo, o Luca Bacchio, que convive com ele diariamente, para dizer se ele é ou não é. Se alguma vez já teve algum apontamento, ainda que muito ao de leve, que ele se sentiu atacado nesse sentido. E, portanto, acho que os erros não podem passar ao de leve. Muito bem. Mas, por outro lado, os castigos também não podem ser só para mostrar que nós defendemos isto. Não, vamos defender sempre.